pela riqueza deste dia do Senhor. Desde cedo, como o salmista fala, nós estamos entoando e buscando o nome do Senhor em cada parte. Desde hoje pela manhã, as leituras, os cânticos, a pregação tão encorajadora que nós ouvimos, a escola dominical que foi tão esclarecedora, e ao longo desse dia também, descansando o corpo, a mente, as conversas, e agora, mais uma vez, reunidos para adorar a Deus. Deus realmente foi muito inteligente quando Ele decidiu separar um dia inteiro para a consagração do nosso corpo e da nossa mente ao Senhor. E nesse momento eu gostaria de pedir a você que abra junto comigo em 1 Samuel capítulo 30, os versículos 1 a 31. Nós estamos nos aproximando do final desse livro tão fascinante de 1 Samuel. Quantas palavras nós ouvimos pelos pastores, pelos presbíteros neste texto, assim como temos ouvido em João. E eu queria ter comentado com o reverendo Luciano que eu fico impressionado com essa maneira irônica como o Espírito Santo, sem a gente combinar, as palavras que o reverendo Luciano trouxe na apresentação do Evangelho hoje pela manhã, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos aprender hoje à noite em 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 a 31, e eu peço a você que ouça a leitura da palavra com reverência e respeito ao Espírito Santo de Deus, que nos deu esse texto de forma inspirada, infalível, inerrante e profunda para a nossa fé. O versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague ia a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi
tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, aos de Neguebe, aos de Jati, aos de Aroer, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atarse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Esta é a palavra linda do Senhor. Vamos orar, abaixe seus olhos. Senhor Deus, que texto impressionante, que história encorajadora sobre como Deus age. E nós certamente seremos muito encorajados com essas palavras, mas rogamos que o seu Espírito Santo alcance as camadas mais profundas do nosso entendimento, quebrando os grilhões e obstáculos e distrações que possam nos afastar. Senhor, se a terra do nosso coração não é assim tão boa, faz a semeadura ser melhor, Senhor. Faz o teu Santo Espírito causar em nós profundo impacto e investimento da nossa alma na forma como o Evangelho de Cristo continua até os nossos dias, resgatando, salvando e recuperando tudo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho agora à noite. O desenho seria mais ou menos assim, tá? Imagina que tem uma árvore, aí uma criancinha, um menininho pequeno escalou e ficou preso lá em cima. Ele não consegue descer. Aí o irmão mais velho dele vai fazer o resgate do irmão mais novo, tá? Então ele vai subir a árvore, pode fazer ele escalando, pegando o irmãozinho dele mais novo, tá bom? As meninas, se for, pode ser a irmãzinha mais nova e a irmãzinha mais velha pode subir também e pegar ela, tá joia? Então façam esse desenho. Meus irmãos, no curso de comunicação social, eu tive que ler muitas obras da literatura, e uma delas que eu tive que, pelo menos, não vou dizer que eu li ela toda, mas eu passei por ela, foi a obra Os Miseráveis, do Victor Hugo. E depois de alguns anos eu ainda assisti o filme, o musical que veio novamente, e eu confesso que a história do Jean Valjean sempre me chamou muito a atenção, pela maneira como ela é contada. O Victor Hugo, eu acho que ele foi muito feliz em contar a saga da vida daquele homem, né? Um homem que começa aquele livro como um condenado, marcado pelo crime, rejeitado pela sociedade, visto como uma ameaça, mas que ao longo da narrativa o escritor vai mostrando a transformação, algo extraordinário acontece com ele. Ele recebe graça a partir da palavra que um religioso diz a ele, e aquilo transforma o coração dele, e aquele que era visto como um vilão torna-se então literalmente o salvador de muitos dentro daquela história. Ele resgata uma criança abandonada, ele protege os fracos, ele se sacrifica por várias pessoas. E essa história do Jean Valjean, de acusado a redentor, se a gente poderia dizer assim, ela realmente, para mim, ela é muito parecida com o que nós estamos vendo aqui neste texto de 1 Samuel, capítulo 30. É claro que Jean Valjean não chega nem aos pés de como, na verdade, essa história de Davi é a ilustração de um sermão, do sermão que Deus está tentando pregar para mim e para você nessa noite, e Ele vai conseguir em nome de Jesus. A história é a ilustração da saga de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos e temos repetido ao longo de todo o livro de 1 e depois de 2 Samuel, de que Davi claramente é um tipo de Cristo, mas poucas histórias deixam isso tão escancarado,
tão explícito para mim e para você. Esse texto de 1 João, capítulo 30, se eu e vocês colocarmos ao lado da história da vida de Jesus, parece Ctrl+C, Ctrl+V. Parece copia e cola. É absurdo. Foi feito para mostrar para mim e para você que Deus sim, no Antigo Testamento, registrariam histórias que provariam de que o nosso Messias seria capaz de fazer em analogia, em semelhança, aquilo que Davi está fazendo pelo povo de Israel nessa história. É para nos encantar, é para nos mostrar que aquele que talvez seja o mais rejeitado de todos os homens, aos nossos olhos não tem formosura alguma, é louco para os loucos desse mundo, mas é sabedoria de Deus que resgata. E meus irmãos, a minha oração tem sido ao longo desse dia do Senhor, que você, em imitação de Cristo, se torne um resgatador, como Jesus é. Um resgatador. Eu espero que esse texto possa encorajar a mim e a você, à medida que a gente vermos esse verdadeiro rei que resgata completamente o seu povo. Aqui no meio das cinzas de Ziclag, Deus está escrevendo uma história de redenção para mim e para você. E eu tenho 4 pontos nesse sermão, tá? Então o primeiro ponto, meus irmãos, do versículo 1 a 5, eu quero ver com os irmãos o que acontece com a gente no dia que o inimigo captura as nossas famílias. O que a gente faz? Porque o cenário aqui é dramático, meus irmãos. O texto, claro, recapitulando, a gente tem visto dos capítulos 27 a 29, de que Davi, por um tempo da vida dele, havia se refugiado entre os filisteus. Nós já vimos ali que a situação de Saul é ladeira abaixo, nós ouvimos isso no capítulo 28, mas Davi também está vivendo um momento muito complicado, porque a fé dele está sendo testada no meio desses filisteus, se ele vai se manter fiel ao Senhor. Mas agora, meus irmãos, que ele tem a oportunidade de retornar para a cidade que era o quartel-general de Davi, a cidade de Ziclag, ele encontra um cenário de Terceira Guerra Mundial. A cidade está queimada, a cidade foi saqueada, e os amalequitas, meus irmãos, e aqui eu fiquei pensando quando eu estava estudando esse texto, eu não sei se era melhor encontrar as famílias mortas ou encontrar o que ele encontrou. Todo mundo foi levado vivo. As mulheres, o texto registra para a gente que as mulheres e as crianças, inclusive da própria família de Davi, as 2 mulheres que ele tinha, foram todos capturados. Nenhuma morte registrada, mas é um tipo de morte, meus irmãos, e é uma terrível, é a morte de não saber o que está acontecendo. Eu lembro alguns anos atrás, eu e amigos da Igreja Presbiteriana de Brasília, tínhamos um amigo muito querido nosso na Igreja Presbiteriana do Planalto, que era o irmão Rafael. E esse irmão Rafael, ele estava no voo da Gol que caiu. Ele era noivo de uma moça da igreja e o voo caiu e ele veio a falecer. Mas no primeiro momento, quando a notícia veio, ninguém sabia o que tinha acontecido. Eu lembro como se fosse hoje. O que aconteceu? Será que teve algum sobrevivente? Será que morreu? Sabe quando o avião cai e ninguém sabe o que aconteceu? Meus irmãos, eu fico imaginando que foi exatamente esse tipo de incerteza cruel, matadora, que sobreveio sobre esse povo. O texto chega a falar no versículo 4, que veja aí, tá aí o texto aí, ó, ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Meus irmãos, é incrível como a vida cristã funciona. Esse é o mesmo Davi, que antes nos parecia um estrategista, um comandante no pleno controle de tudo, agora ele está reduzido às lágrimas. Um homem devastado. E tem tanto que a gente pode aprender aqui, meus irmãos, porque se você sabe quem os amalequitas são dentro da teologia bíblica, eles não são meramente um povo com relações estremecidas geopolíticas com Israel. Na verdade, desde Êxodo 17 e Deuteronômio 25, versículos 17 a 19, os amalequitas, assim como a Babilônia, tá? Assim como os egípcios, eles representam essa inimizade espiritual dos homens transgressores e rebeldes contra Deus. Tá? No fluxo da história da redenção, esses amalequitas representam essa oposição persistente ao povo da aliança, os inimigos de Deus, as pessoas que não temem o Senhor e portanto agem de forma completamente contrária ao senhorio de Deus. E de uma certa forma agora Davi também está colhendo uma consequência das suas decisões, de ter se refugiado entre os filisteus, de ter abandonado o posto, de em alguma medida não ter confiado plenamente no Senhor, e agora ele está vivendo, meus irmãos, aquilo que nenhum de nós quer viver, uma dor não teórica,
uma dor real, doméstica, familiar, íntima, quando os inimigos atingem a sua própria família. O que você faz numa situação dessa, meus irmãos? Você já passou por uma situação dessa, em que sequestraram um membro da sua casa? Meus irmãos, esse texto ele é tão profundo, porque é impossível para mim como pregador e para você também, não fazer uma associação entre esse sequestro de pessoas e esse negócio do Epstein que está acontecendo aí hoje em dia, tá? O caso do Epstein, eu não vou entrar em detalhes, nós temos crianças aqui, mas nós estamos falando de algo que talvez eu nunca tinha visto, meus irmãos. Talvez vocês também não. O nível global de uma rede de tráfico de pessoas que envolvem poderosos e pessoas e celebridades, não só nos Estados Unidos, mas até no Brasil, na Europa, na Ásia. Nós estamos falando de crianças, mulheres e esses pedófilos, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia da alma dessas pessoas, porque o que está reservado para esses homens que, se não se arrependerem, e muitos deles não vão se arrepender, é condenação e fogo eterno. É gravíssimo, meus irmãos. E talvez o que me causa mais dor, quando a gente vê crianças que são arrancadas dos seus pais, mulheres que são levadas para a exploração, talvez não seja só o sofrimento devastador delas, mas a ausência de sofrimento e pesar nas pessoas que veem essas notícias e encaram isso com uma certa normalidade. Meus irmãos, nós como igreja, deixa eu falar bem claro, esse tipo de coisa deveria pesar o nosso coração, e por muito menos os puritanos no século XVI e XVII convocavam jejuns nas suas igrejas por tragédias nacionais. Viu, presbítero Alex? Está aí uma ideia para a gente, tá? Azor, presbíteros, a gente quer ser reformado em tudo, inclusive na tradição que os nossos pais deixaram para a gente, de convocar jejuns em períodos calamitosos da vida do povo de Deus e das nações. Isso é apropriado, você pode fazer isso. Isso deveria causar pesar nos nossos corações, meus irmãos. Isso deveria causar lágrimas. Infelizmente, eu não queria ter que ouvir essas histórias, eu não queria ver, foram 3 milhões de páginas que foram divulgadas das atrocidades. E meus irmãos, só para deixar claro que a gente está falando sim de inimizade contra Deus. Nessas histórias terríveis, tem rituais satânicos, tem canibalismo, tem as coisas mais absurdas que você poderia ouvir. Não tem nada de teoria da conspiração, tudo verdade. Tudo verdade. Mas meus irmãos, existe um sequestro ainda mais sutil, um sequestro espiritual com o qual eu e vocês lidamos como igreja do Senhor semanalmente. Essas ideologias que vão sequestrando e corroendo a fé dos nossos filhos e das nossas crianças, das nossas mulheres, dos pais. Sistemas educacionais no mundo hoje, que por não temerem a Deus, ensinam sem uma cosmovisão em que Deus é o centro do universo. Então, ensinam que as crianças são o centro do mundo delas mesmas, e vão perpetuando essa forma egocêntrica, narcisista, sequestrando. Meus irmãos, eu estava conversando com um irmão essa semana, ele estava me contando um pouquinho de um desses influenciadores que existem, eu não sei nada dele, mas estava falando das ideias desse cara. Ele se apresenta muito fofinho, muito legal, muito amiguinho das crianças, e é só asneira, é só doutrina de demônios, como Paulo fala em 1 Timóteo 3. Esse entretenimento que vai normalizando o pecado e vai sequestrando a nossa habilidade de discernir o certo do errado, o errado do certo. Essa redefinição cultural de tudo, tá? Talvez a gente às vezes se concentra muito em família, em identidade, mas meus irmãos, é uma redefinição da verdade, é uma narrativa satânica, e eu estou enfatizando essa palavra assim, Satanás, diabo, porque o que na verdade a palavra de Deus diz, quando ela diz, por exemplo, em Efésios capítulo 2, fala, por exemplo, que existe esse príncipe da potestade do ar, e que ainda muitas pessoas nesse mundo estão seguindo o curso das suas vidas debaixo desse príncipe da potestade do ar. Nós não somos mais assim. Nós, como eleitos de Deus, nós fomos, lembra, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos removeu desse estado e derramou graça para que não mais andemos segundo as inclinações do nosso próprio coração.
Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz, é um texto que eu particularmente gosto muito, ele fala que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. As pessoas acham que estão vendo, mas elas estão cegas, presas. Então eu gostaria de deixar claro para nós como igreja, de que hoje em dia esse sequestro, esse tráfico de pessoas, essas famílias não estão sendo levadas à força, elas estão sendo seduzidas. A sedução, meus irmãos, é um processo que aprisiona o coração. Conversando com outra pessoa recentemente sobre a maneira como tantas vezes, no afã de amar, de ter um companheiro, de ter uma pessoa com você pelo resto da vida, uma companheira, nossos jovens e às vezes até os mais velhos também, podem se ver sequestrados pelos amores desse mundo e entram em cada furada. Meus irmãos, esse primeiro ponto é simplesmente para que eu e vocês não sejamos tolos. Nós reconheçamos os inimigos de Deus e são reais. Nós não podemos ser ingênuos, meus irmãos, nós nem temos esse direito de sermos ingênuos, porque o nosso Cristo é o Cristo da sabedoria, e Ele tem dado entendimento a todo aquele que o teme na sua palavra, e a palavra de Deus desperta, ela abre o nosso entendimento, para que nós possamos servir a Deus verdadeiramente. E mais, eu quero só deixar essa aplicação nesse primeiro ponto, e eu parto para o segundo, de que, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, e não permita que a gente fique insensível, que nós sintamos uma dor santa pelas aflições do mundo, amém, meus irmãos? Que a gente tenha isso, se for para chorar, chora, se for para se ajoelhar, ajoelha, busca o Senhor, fala: Senhor, não deixa eu ficar cauterizado e insensível a essa dor que nós vemos no mundo. Me ajuda a ser como Jesus, que chorava com os que choram. Me ajuda, Senhor, a me compadecer dos meus irmãos quando eles sofrem. Me ajuda a não achar que é normal o sofrimento desse mundo. Senhor, nos une nessa dor, nesse sofrimento, nesse luto e lamento espiritual, assim como Davi e aquelas pessoas tiveram, para que nós não jamais abandonemos uns aos outros nesse processo. E eu gostaria de deixar bem claro que, se nós não estamos chorando pelo estado espiritual dos nossos filhos, talvez a gente ainda não tenha percebido o tamanho do incêndio. E eu gostaria de partir para o segundo ponto, quando o líder aflito decide orar, porque, meus irmãos, de repente a história se volta contra Davi. O texto fala que Davi aí, versículos 5, 6 e 7, principalmente versículo 6, que Davi muito se angustiou, você viu aí? Porque o povo estava falando em apedrejá-lo. Já imaginou, meus irmãos? Quem é o líder nessa hora? Quem é o bode expiatório? Quem que a gente vai responsabilizar por essa tragédia? Todos eles olharam para Davi. Um homem que agora não vai enfrentar somente a sua própria perda familiar, pessoal, mas essa crise nacional, crise da nação. E, meus irmãos, Davi não estava lidando só com isso, né? Davi também estava lidando com as consequências de assumir um governo que ele está prestes a assumir de forma plena, né? A gente vai ver em 2 Samuel. Mas esse governo danificado que Saul deixou para ele. A última coisa que Saul vai fazer antes de morrer é invocar uma bruxa. Então, você está vendo Davi lidando com as consequências da falta de maturidade espiritual de uma liderança de uma nação. Ele está tendo que lidar com tudo isso, e agora ele está sendo rejeitado na pesquisa popular. O Datafolha saiu e ninguém quer Davi como presidente, que a culpa é dele. A culpa é dele. Davi, se a gente estivesse aqui, se você fosse homem, Davi, minha mulher, meus filhos não tinham sido levados. É exatamente esse o sentimento. E, meus irmãos, aqui talvez um dos versículos mais importantes de todo o livro de 1 Samuel aparece no versículo 6. Você viu aí? Eu vou ler para você, literalmente, acompanhe comigo. Final do versículo: porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, o significado desse versículo é mais profundo do que os seus olhos estão vendo. Sabe por quê? Porque nos capítulos 27 a 29... a gente vê Davi, lá depois que Saul estava perseguindo Davi, e Davi vira para Saul e fala assim: Saul, se você não parar com isso, você está me expulsando da minha nação e me forçando a adorar deuses que eu não quero. Você está me empurrando para a terra
dos meus inimigos. E foi o que acabou acontecendo. Davi de fato foi se refugiar entre os filisteus. E entre os filisteus, Davi ali ficou vivendo aquela identidade meio ameaçada, o politeísmo dos seus inimigos ali diante de Davi. Dia e noite sua mente sendo constrangida, seus colegas sendo constrangidos. Eu imagino, meus irmãos, que por um tempo Davi se sentiu meio Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia, sabe? Você fica ali 70 anos no meio da Babilônia, você começa a esquecer como é que é cultuar de manhã, cultuar de noite, cantar na equipe de louvor e por aí vai. É ruim. Você vai ficando com o cheiro dos outros, com o jeito dos outros. Mas o texto, então, ele usa essa chave hermenêutica interpretativa para falar: mas Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. A cabeça dele volta para o lugar, o eixo dele volta. Meus irmãos, muitas vezes, e eu gostaria de deixar essa aplicação para a igreja, as maiores tragédias da vida, como o reverendo Luciano falou hoje tão perfeitamente, que às vezes o ódio dos homens coopera para o triunfo do Senhor. Muitas vezes é nos momentos mais difíceis da vida que a nossa cabeça volta para o lugar, que a gente, quem que eu tenho na hora da aflição? Quem é a âncora da minha alma? Só Deus, meus irmãos. Meus irmãos, só Deus. Só o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que na hora da aflição abriu o mar, que na hora da aflição lançou 10 pragas, que na hora da aflição mandou codornizes no deserto, e água saindo da rocha, e coluna de fumaça durante o dia, para guiar o povo, e coluna de fogo durante a noite. Só Yahvé, ele se apresentou como Yahvé em Êxodo 3,15, e o povo começou a chamar ele de Yahvé, o Deus que eu sou, o Deus presente, e o Deus, meus irmãos, que reanima o aflito na hora da aflição. Eu fico impressionado, meus irmãos. É uma convocação perfeita do Senhor, uma invocação perfeita. Davi não está negando a dor dele, ele não está nem culpando o povo, porque ele poderia, né? Humanamente falando, esse povo que ninguém merece. Não, ele busca o Senhor. Ele mesmo, meus irmãos, foi quem escreveu salmos que nos ensinam a fazer isso. A palavra de Deus vai falar que a oração é um meio de graça para a gente sobreviver de pé no dia da aflição. Não é o que o Salmo 50, versículo 15 diz? Invoca-me no dia da angústia. Salmo 50, 15. Um que eu particularmente gosto muito é Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém aflito? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Mas eu gosto da forma direta de Tiago, sabe? Ele não fica, está alguém aflito? Não, marque com o presbítero Jefferson um gabinete com o pastor Mateus, e aí para ver se o pastor Mateus resolve sua aflição. Não, meu irmão, se tem alguém aflito, ore. Ore. A oração, como Calvino colocava tão bem, e o Michael Reeves, no livro dele sobre oração, ele trata que Calvino entendia que a oração é um presente bem prático de Deus para a vida do crente. É uma maneira bem prática de resolver várias coisas. Ore. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a oração do justo é eficaz para alcançar tudo aquilo que Deus promete fazer por meio da oração. Ele alivia, ele traz tranquilidade. Paulo vai falar em Filipenses 4, 6 e 7. Ele vai falar: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes a gente tem que apresentar nossas súplicas e petições ao Senhor com ações de graça. E ele fala no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Eu já experimentei isso, eu não sei você já experimentou de você orar, estava aflito, pesado, carregado, aí você ora, aí de repente a paz do Senhor, que excede todo entendimento, começa a fazer feitos na sua mente e no seu coração. Meus irmãos, oração não é fuga emocional, como eu vi uma psicóloga falar outro dia, dizendo que na verdade os evangélicos estão oferecendo oração como fuga emocional. Não é. Oração é dependência pactual. Oração é dependência pactual de um Deus que está em pacto, em aliança conosco, e Ele nos ama e nos presenteia com um veículo para tornarmos conhecidos a Ele nossas aflições, nossas angústias, nossos medos. Então eu quero te perguntar, meus irmãos, quando você está lá no fundo do poço, às vezes você mesmo se colocou lá naquele fundo do poço, não é igual Davi, o que você faz? Qual é a corda que te puxa para cima? Tem corda? Acho que a única corda que funciona é a oração, tá? Se você tentar usar outras cordas para se puxar para cima, está arriscado ela arrebentar no meio do caminho, a sua queda ser muito maior. Viu? Cuidado. Quando nós somos criticados, e eu quero deixar essa aplicação do texto para vocês, nós corremos para Deus
ou para se justificar, uma certa autopreservação de eu não sou tão ruim. Na verdade, eles não me entendem. O nosso coração é tão enganoso, né? Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que a oração nunca seja um último recurso para a gente. Que seja sempre a nossa primeira reação. Eu vou orar. Eu vou orar. E já que a gente está falando de filhos, pais, vamos deixar uma coisa bem clara. Nós, os pais, precisamos modelar filhos que aprendam a se fortalecer no Senhor por meio da oração. Nós pais, às vezes, nós somos especialistas em tentar encorajar os nossos filhos com outras coisas, né? O filho foi mal na prova na escola, aí ou alguém fez bullying com ele na escola, aí ele chega em casa, papai, eu estou triste, né? Fui mal na prova, alguém fez bullying, aí você fala, filho, não tem problema, você é lindo para o papai, tá? Você é ótimo, filho, você é maravilhoso. Às vezes seu filho foi mal na prova, tirou 5. Aí você fala, filho, não tem problema, você é maravilhoso, você é o príncipe do papai. Cara, ele tirou 5, ele foi mal na prova. Aceita que o seu filho precisa ir melhor. Mas você não vai encorajar ele dizendo que ele é autossuficiente, autopoderoso, de que ele é o centro do universo, que ele é o príncipe do papai. Leve ele para Jesus, colega. Filho, vamos orar aqui. Deixa o papai te ensinar como é que acontece quando o papai passa pela mesma coisa, quando a mamãe passa. Busque o Senhor, larga de ser autocentrado, lança seu fardo no Senhor. Busca o Senhor. Ajuda o seu filho a ser menos autocentrado e mais cristocentrado. E fala que ele pode orar. Uma das coisas que a Débora faz isso tão melhor do que eu, meus irmãos. Lá em casa, quando o bicho está pegando, né, a nossa tendência é querer pecar os meninos, né? O coração do homem é terrível, né? Aí a Débora, ela difunde, ela desarma a bomba do nosso próprio coração, falando assim, você já foi falar com Deus sobre o que você fez? Você sabe o que você fez. É uma estratégia que você usa, né, Débora? Muito bem, né? Você já foi falar com Deus? Porque, meus irmãos, nossos filhos precisam aprender a tratar seus pecados com o Senhor. E não só por medo de perder o videogame ou o castigo do papai temporal. Eles têm que aprender a tratar a vida deles diante da face do Senhor. E nós então precisamos também ser modelos disso, orar com os nossos filhos, orar pelos nossos filhos. Lembre-se, meus irmãos, igrejas fortes oram em momentos de crise. Igrejas fortes oram em momentos de crise. Terceiro ponto, meus irmãos. Depois a gente vê esse líder que decide orar, e nós devemos orar também. Agora vem então esse resgate cinematográfico. Eu dei o nome do ponto de o resgate à sua glória, porque Davi aqui vai ser uma sombra de Cristo impressionante. Meus irmãos, quando ele é reanimado no Senhor, ele é reanimado de verdade. Meus irmãos, a mudança de postura de Davi é tão impressionante. Vocês perceberam? É como se Davi, ele sai daquele estado ali de letargia e ele fala, para cima deles! E ele fala, primeira coisa, Abiatar, traz a minha estola sacerdotal, traz lá. Eu não sei se vocês lembram, a estola sacerdotal tinha o Tumim e o Urim, a gente explicou isso na série em Êxodo. Então aquelas pedras, o sacerdote ia lá e fazia uma consulta ao Senhor. E meus irmãos, o que eu acho lindo desse texto, tem detalhes, eu não vou conseguir entrar em todos agora, depois você lê o texto em casa e você explora só as deixas que eu vou deixar aqui, tá? Mas, então ele vai lá e ele consulta o Senhor, o que devo fazer? Devo persegui-los? E o texto diz que o Senhor responde. Tá vendo, ó? No meio da aflição, quem respondeu? O Senhor. Sim, é para perseguir sim, sabe Davi, sabe por quê? Você pode perseguir, porque você vai ter a vitória e você vai libertar tudo que foi tomado. Que maravilha, ouvir a confirmação, essa promessa de que Deus era com ele na hora da aflição. Então lá vai Davi. O texto diz que ele toma consigo então 600 homens, e eles partem com tudo, meus irmãos. O Senhor prometeu a vitória total, eles partem, mas era uma jornada complicada, eles já estavam cansados das outras batalhas que eles estavam envolvidos. Então o texto nos diz que 200 deles ficam pelo caminho, que estavam cansados, e Davi segue em frente com 400 homens, e no meio do caminho Davi encontra um egípcio. Interessante, né? Vai ficando, daqui a pouco eu vou falar de Jesus, mas já vou dar as deixas, tá? O texto fala que esse egípcio, lembra que ele é egípcio, tá? Ele ficou abandonado para trás porque o servo dele, o amalequita, deixou ele no meio do caminho porque ele estava doente há 3 dias e 3 noites. E há 3 dias e 3 noites ele estava sem comer. E aí o que Davi foi lá e fez com ele, com o egípcio? Foi lá e matou o egípcio? Não, né? Daria vontade, né? Seu povo fez o que você fez com a gente lá em Israel, lá no Egito, agora eu vou te matar. Não.
Ele estava com sede, deu para ele de beber, estava com fome, deu a ele de comer. E o texto diz que o egípcio recobrou as suas energias. E Davi perguntou: me conta aí, aonde que eles estão? Ele explicou como é que foi o ataque, como é que aconteceu e aonde eles estavam. Aí Davi: você me levaria aonde está o exército dos amalequitas? E o egípcio fala assim: prometa pelo seu Deus aí que você não vai me matar. Mais uma chance para Davi matar. Ele não matou. Não matou. A promessa de Davi é cumprida. E então aquele moço egípcio conduz Davi ao ataque decisivo. Quando ele chega ali no vale, todos aqueles homens estavam ali espalhados, bebendo, comendo e se refestelando e se achando os melhores do mundo, porque levaram todo o despojo, tanto dos filisteus quanto do sul de Judá. E Davi é Davi, meus irmãos. Davi é um general poderoso em batalha, e ele ataca com tudo, e ele bate, desde o entardecer até a tarde do outro dia. Não sobrou ninguém, a não ser 400 que fugiram em camelos. Mas o texto nos diz que nada faltou Davi. Davi recuperou todo mundo. Todas as mulheres foram contabilizadas, todas as crianças foram contadas de novo. E inclusive tem uma menção muito interessante no versículo 20, veja aí, olha o versículo 20, eu gosto dessa menção. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Davi, está aqui o que é teu de direito. Meus irmãos, que transformação, né? Um homem humilhado, um homem escorraçado, agora tomando de volta o que é dele de direito, seu posto, suas pessoas, seu despojo. E a história não termina por aí. Então ele volta para encontrar de novo com aqueles 200 homens que ficaram cansados no meio do caminho. Ele saúda todos eles cordialmente, é o que o texto fala no versículo 21. Mas tinha no meio desses 400 que foram com Davi uns maus, uns homens de Belial, e eles falaram assim: não, Davi, calma lá. Eles não foram com a gente, Davi. Então, eles não têm parte no despojo que a gente trouxe. O máximo que eles vão ter de volta é as mulheres e os filhos dele. Vai embora. Vocês não têm nada a ver aqui. Davi falou: não é assim que as coisas funcionam. As palavras de Davi, meus irmãos, são tão interessantes. Versículo 23. Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Olha o galardão de Davi aí. É o galardão da misericórdia, é o galardão da bondade. Eles recebem também, eles são parte desse povo. A coisa foi tão séria com Davi que o texto diz no versículo 21 que daquele dia em diante isso se tornou um estatuto. Veja aí no versículo: estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Davi mostrou ali a aplicação da lei, da distribuição dos proventos com os desfavorecidos, do equilíbrio social, uma maneira maravilhosa de se tratar as coisas de Israel. Aqui em Israel é com misericórdia que a gente age. E não bastou isso, meus irmãos, o texto termina dizendo, nos versículos 26 a 31, que Davi decidiu também enviar uma oferta missionária da arrecadação dizimal que eles tiveram no culto da igreja presbiteriana de Judá, de Ziclag ali, né? O texto fala literalmente no versículo 26 que ele enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. E mandou para todo mundo, mandou para o Zezinho, para o Luizinho, para o Huguinho, para todo mundo, para todos aqueles do sul de Judá. Está aqui. Era uma prova, meus irmãos, esse presente era uma prova: o Senhor é conosco, o Senhor não nos abandonou. Meus irmãos, não é sem motivo que os comentaristas falam que Davi só se compara com Moisés em termos de tipo de Cristo, tá? No Antigo Testamento, Moisés e Davi, e Abraão está logo ali, tá? Mas Moisés e Davi levam essa fama, essa reputação de terem dentro deles a representação dos 3 ofícios de Cristo. Os 3 ofícios de Cristo são profeta, sacerdote e rei. E nesse texto você vê Davi fazendo tudo isso de uma vez só. Davi mostrando como é que seria o jeito de Jesus agir com o seu povo. Meus irmãos, eu queria ter dado um título melhor do meu sermão, alguma coisa mais estupenda, alguma coisa mais chamativa, para vocês entenderem o quanto que essa história de Davi resume
saga da redenção de Jesus em toda a Escritura Sagrada. Alguns anos atrás eu li um livro que o autor dizia, ele veio para a sua noiva, era o título do livro em inglês. Ele contava como Jesus, na verdade, é esse resgatador por excelência, que olhou para o seu povo em trevas, em perdição, e como um homem de verdade, varonil, como um resgatador, como um noivo, decidiu vir ao mundo e fazer por pecadores indefesos, incapazes de resolver a sua própria situação, aquilo que eles nunca iam poder fazer mesmo. Com grande amor, Jesus veio a esse mundo. Se você comparar a história, é absurda, meus irmãos, porque de fato Jesus era esse homem que as pessoas achavam ele muito estranho, não tinha cara de rei, era filho de carpinteiro, da Galiléia dos gentios, não tinha nenhuma projeção política, social, acadêmica aos olhos dos homens. Mas esse homem Deus, Jesus, era quem consultava a Deus dia e noite. O texto de João 5 diz que Jesus, na sua missão terreal de salvar os pecadores, ele consultava o Pai. Pai, o que eu tenho que fazer? Ele estava em submissão ao Pai. Ele buscava aquele que o respondia em oração. Meus irmãos, a vida de oração de Jesus tem que ser imitada, tem que ser aplaudida. Era nessa vida de oração, por exemplo, na oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17, que ele ouve da própria boca do Pai, ou então em João 6, que a gente já passou, João 17 ainda não vê, mas João 6 a gente fez, quando Jesus distribui os pães e os peixes, e ele diz para os judeus que a promessa do Pai é que nenhum se perderia de todos aqueles que o Pai lhe deu. Considere isso, eu quero que você considere o que Jesus falou para aquela audiência que estava logo ali, questionando Jesus dizer que ele era o pão da vida, que ele era a água da vida. Jesus fala assim: eu vim para salvar todos aqueles que o Pai me deu, e a vontade do meu Pai é essa, que nenhum se perca, pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Ou Jesus é louco, ou o nosso general é... você devia ter cantado aí. É um dos meus favoritos, sabia, até hoje. Dos corinhos de guerra, porque todo mundo tem um corinho de guerra que gosta, né? Eu sempre gostei. Nosso general é Cristo, seguimos... é bom demais cantar isso. Nenhum inimigo... Sabe por que é bom cantar? Porque é verdade. É bom cantar porque é verdade. Nenhum inimigo resistirá ao general Cristo Jesus, amém? E meus irmãos, foi isso que ele fez, porque ele parte nessa missão. E muitos de nós não teríamos condições de cumprir essa missão com Jesus. Todo mundo ficava cansado e sobrecarregado, mas ele fala: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, o meu fardo é leve, é suave. E meus irmãos, eu falei para vocês que a forma de Davi de agir com aquele egípcio ia chamar a atenção. Sabe por quê? Porque Jesus, que é o especialista em pegar esses inimigos pelo meio do caminho e transformar em amigos. Aquele egípcio merecia condenação, o povo dele era um povo condenado. O Egito sabia muito bem o que fez continuamente contra Israel. Mas eu vou dar uma de pastor Luiz Felipe aqui, que gosta dos detalhezinhos, né, Luiz Felipe? Né? Mas eu quero mostrar para vocês um detalhe no versículo 11. Olha aí o versículo 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Se o teu inimigo tiver fome, o que Jesus falou? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Aí Jesus depois no capítulo 6 de João fala: eu sou o pão da vida, quem de mim come jamais terá fome. Eu sou a água da vida, quem de mim bebe jamais terá sede. É como se a Bíblia estivesse literalmente preparando para a gente. E para você ver que não é tão aleatório assim, no versículo 13, então ele perguntou a Davi: de quem és tu e de onde vem? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Tem 3 dias que eu estou doente. Já 3 dias que ele não comia, que não bebia. A Bíblia fica dando essas diquinhas para a gente, sabe? 3 dias, 3 noites, 3 dias, 3 noites. Quanto tempo Jonas passou na barriga do grande peixe? 3 dias e 3 noites, 3 dias. Aí Jesus vem lá na frente e fala assim: só um sinal vocês precisam, o sinal de Jonas. Que assim como Jonas ficou no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem também ficará no ventre da terra 3 dias e 3 noites. Meus irmãos, a Bíblia fica o tempo inteiro: trailer do filme, trailer do filme, trailer do filme.
Então, assim como Davi foi lá e alimentou o inimigo, Jesus é capaz de transformar inimigos em amigos, alimentando eles com o pão da vida e com a água da vida. Tão impressionante isso, meus irmãos. E Cristo vai lá, e de fato Ele consegue cumprir o que o Pai prometeu. Esse texto de Romanos que nós lemos hoje, os textos da liturgia hoje são muito significativos, porque, e o pastor Luiz Felipe enfatizou na leitura ali, assim como o pecado de um só homem, a morte entrou no mundo, mas também por meio da justiça de um só homem, a vida entraria no mundo. Então Jesus conseguiu pegar tudo, os pentecostais vão gostar, tudo que o inimigo tomou, Jesus tomou de volta. Meus irmãos, só um detalhe, porque a teologia pentecostal falha num ponto. Porque às vezes ela acha que a gente está numa competição com o diabo pelos despojos desse mundo. Meus irmãos, esse mundo é do Senhor. Ele é o rei do mundo. Ele não tem que pedir licença para ninguém. Ele não tem que falar: desculpa, eu só queria bater na porta aqui do seu coração para ver se você está disposto a dar o seu coração para mim. Meus irmãos, ele toma força. Meus irmãos, Jesus não toma para si nada que não é dele. Sabe por que você veio a Cristo? Não porque você teve uma sensacional ideia de ser cristão um dia, mas é porque Ele escreveu o teu nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, no tempo e no espaço, Cristo vem para tomar aquilo que já está registrado nos decretos eternos de Deus. Ele vem para pegar os seus. As suas ovelhas ouvem a sua voz, como ouvimos no sermão de João 10. Elas ouvem a voz e reconhecem: esse é o meu pastor que me predestinou, eu vou para ele. Então, o movimento do mundo, eu quero que você entenda escatologicamente o que está acontecendo. O movimento das coisas desse mundo é convergirem na direção daquele que é o dono do mundo. Talvez o mundo ainda não entendeu isso, os inimigos de Deus ainda não entenderam isso. O mundo não acaba em Trump, em Maduro, em Terceira Guerra Mundial, em inteligência artificial, em transhumanismo. O mundo não acaba em nada disso. O mundo acaba quando o resgatador transformar esse mundo em novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Quando a trombeta soar, é o que 1 Tessalonicenses 4,16 diz, a trombeta vai soar pela ordem do anjo, e o nosso Salvador vai se manifestar nos ares, e a igreja vai subir. Às vezes a gente chama isso de arrebatamento, mas a gente é presbiteriano, chama de enlevamento. A mesma coisa. Vai levar, vai encontrar com ele lá, nos ares. A terra será transformada. Nós desceremos dos ares e habitaremos com ele aqui, mas nesse momento também todos serão ressuscitados, aqueles que já partiram antes, todos estarão apresentados para o dia do juízo de Deus. E esse juízo, não sei se você sabe, esse juízo escatológico é um juízo no qual o Senhor julgará os anjos, julgará os homens pelas suas obras, e nós ouviremos da boca do próprio Cordeiro a declaração de que a justiça dele foi imputada sobre nós. O sangue dele é suficiente para nos resgatar de forma completa. É um sangue resgatador, é um sangue de bombeiro. Poderosíssimo, mais vermelho e mais carmesim do que os caminhões de bombeiro que você vê aqui do lado. O nosso Senhor declarará a vitória total sobre o diabo, sobre as trevas, sobre o mundo, sobre a nossa própria concupiscência, e ali, meus irmãos, haverá a distribuição desse galardão de Deus. Esse galardão que, na verdade, é uma pena, porque a nossa tendência é avaliar tudo de forma muito material e proporcional àquilo que eu acho que eu mereço. Tadinho de você. Não sou eu, mas Jesus em mim. Paulo falou: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cada obra que eu faço agora, eu faço pelo poder de Deus, nos méritos de Cristo, na ação do Espírito Santo, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Todos os galardões serão distribuídos segundo a medida da graça e da misericórdia de Deus. Naquele dia, os cansados, os afadigados, os abatidos perceberão que de fato o Senhor nos faz voar nas asas dele, como águia.
Nós somos carregados para dentro da eternidade, como que em asas de querubins, porque o Senhor nos faz entrar nesses páramos celestiais. Meus irmãos, Deus quer encorajar a mim e a você nessa noite, com esse resgate celestial, essa generosidade de um Deus que distribui a salvação, para que nós possamos, e aqui eu termino, meu último ponto é só aplicações, para a gente imitar o resgatador. Veja, se a igreja, esse é o último ponto, tá? Nós devemos imitar o resgatador. A igreja, ela é a extensão de Cristo sobre a terra. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é a videira e nós somos os ramos. Isso significa que a missão da igreja, ela está conectada, alinhada com os propósitos de Deus para este mundo. E o nosso Deus, ele é um resgatador por excelência. Eu tive a oportunidade de interagir com uma parte daquela equipe que fez o filme sobre resgate do tráfico sexual, porque eu conheci uma parte dessa equipe lá no Nepal, quando eu fui lá, que filmou o filme com o John Casey. Eu nem lembro o nome do filme. Como é que é o nome do filme? Alguém lembra? Como é que é? Som de Liberdade? Não. Oi? Som da Liberdade. Som da Liberdade. Esse é o filme. Eu conheci uma parte da equipe que filmou. Essa equipe que filmou com o John Casville, eles tiveram a oportunidade de conhecer o personagem original da história, o cara que foi responsável por resgatar aquelas crianças e tudo mais. Não posso dar muitos detalhes, né? Mas quando eu conversei com eles, algumas dessas pessoas dessa equipe que trabalharam na produção falaram assim: cara, quando a gente conheceu ele, a impressão que a gente tinha conhecido Jesus mesmo, porque aquele homem, ele respirava esse resgate na vida dele. E ele disse para aquela própria equipe que ele fazia por aquelas crianças e por aquelas pessoas aquilo que ele mesmo havia recebido na vida dele. Quando eu paro para pensar isso, meus irmãos, a igreja, ela tem que imitar a Deus, não por força meramente do comando, é porque é o nosso propósito de vida. Você foi salvo para quê? Para exibir a graça resgatadora e salvífica do Senhor. Então a igreja, ela tem uma missão, ela é missionária na missão de resgate. Ela não pode morrer na cruz, mas ela pode anunciar aquele que morreu. Ela não pode imputar o sangue, mas ela declara e prega aquele que fez. E ela age assim. Se Cristo resgatou a noiva não pode ser passiva. Mulheres, lá em Provérbios 31, vocês vão ver que a mulher virtuosa, ela não é uma mulher passiva, ela é uma mulher extremamente ativa na missão dela de Deus. A noiva de Cristo, que é a igreja, ela tem que ser ativa na missão dela, ela tem que ser virtuosa. E em todas as esferas da vida onde nós temos que resgatar, e são várias, tá? Pensa só, você está dotado com o Espírito Santo de Deus hoje, você já conhece aquilo que Cristo fez por você, agora Ele envia você de volta ao mundo e fala: vão às cidades da Judéia, a Samaria, até os confins da terra, e levem a história do resgate, contem, vivam, apliquem. Pastor, bonito demais, mas como eu faço na prática? Meus irmãos, a gente tem que sair resgatando tudo. A gente começa no pequenininho, dentro de casa, com os filhos e com a esposa. Homens, abominem a ideia satânica de que o que os seus filhos estão passando na adolescência é só uma fase. É só uma fase, isso passa. É assim que Satanás dá rasteira na gente. É só uma fase. Pastor, minha terapeuta falou que isso passa, é só uma fase. Ela está errada. Ela está completamente errada. Eu espero que a sua terapeuta tenha a oportunidade de entender um dia qual é a guerra espiritual na qual nos encontramos agora, nesse momento. Não tem fase. Meus irmãos, só para deixar claro, e vocês talvez tenham alguns amigos assim também, que entraram nessa fase e nunca saíram dela, né? Eu tenho amigos que cresceram comigo, é só fase. Entraram nessa fase e nunca saíram dela. Não é só fase. É uma guerra pela mente e pelos corações. E ela é conquistada, meus irmãos. O poder de Cristo se manifesta quando nós, os pais, damos ouvidos às palavras de Moisés, lá em Deuteronômio 6, 7, quando ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Está vendo? Ele está falando que quando você estiver em casa,
e andando pelo caminho, e quando você se deita, bota os seus filhos para dormir, e de manhã, quando eles acordam, o que você tem que fazer? Ele está falando aqui no texto, eu estou lendo certo junto com vocês. Você abre a cachola do seu filho assim, ó, faz inculcar. Inculcar é falar, é instruir, é exortar, é repetir. Pais, tem que repetir. Ah, mas eu já falei tantas vezes. Fala mais. Ah, meu filho não quer... Vou radicalizar. Meu filho não quer fazer culto familiar, ele sempre se revolta. Força ele, amarra ele. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa ser um pouquinho mais radical. Não tenha medo. Você está com medo de quê? Está com medo de ser acusado? De ser um pai muito rígido? Porque você quer salvar a alma dos seus filhos? Ah, meu pai só fala das coisas de Deus comigo. Eu espero que ele fale mais. Que ele te importune mais, filhinho. Porque talvez, filhinhos, e nós já tivemos nessa posição, talvez vocês hoje ainda não estejam percebendo. Mas vocês um dia terão a capacidade sim de compreender gradativamente, com mais clareza e com mais alegria todos os dias, o quão bom é servir a Jesus, viu, crianças? Viu, Melissa? Viu, Daniel? Viu, Samuelzinho? Nós estamos aprendendo. É difícil, mas nós estamos aprendendo. É difícil. Falarás delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Meus irmãos, segundo lugar, penúltima aplicação, se a gente como igreja não tiver coragem juntos de fazer essa vigilância cultural, ninguém vai fazer por nós. Vou repetir, se nós como igreja não tivermos a coragem de conversar tranquilamente, sem medo de opiniões, mas abrir o jogo, falar o que está sendo falado na cultura, o que é ouvido na cultura. Meus irmãos, existem estatísticas hoje que falam que já existem parcelas imensas da população, que se você dividir o dia de 24 horas da pessoa, em 50% para um lado, 50%, a pessoa passa mais tempo nas mídias sociais do que nas relações normais. Esse mundo virtual tem moldado e doutrinado o pensamento das pessoas, para o bem ou para o mal, tá? Eu não estou demonizando aqui não, eu só estou atestando o fato de que você negar essa realidade não vai te ajudar em nada na hora de pregar o evangelho. Nossos jovens aqui na igreja, e adultos também, talvez o seu grande companheiro do dia a dia é o seu celular, porque você está ali sempre vendo as notícias, com medo do que vai acontecer amanhã. Então nós precisamos conversar sobre o que os nossos olhos estão vendo aqui. O que o nosso ouvidinho... Quem é que está influenciando o nosso ouvidinho aqui? Quem é? Quem é o seu conselheiro de cabeceira? Nós precisamos conversar sobre isso. O texto de Colossenses 2,8, é bíblico, tá? Colossenses 2,8. Cuidado que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É claro que lá Paulo estava lidando com o ascetismo, uma religiosidade falseada, culto aos anjos. Mas não era só lá não, meus irmãos, é hoje em dia. Hoje em dia. Cristo nos resgatou para que a gente não fique enredado com vãs sutilezas e filosofias. Pelo contrário, que nós possamos nadar de braçada nas promessas, na alegria, no cuidado de Deus, na sã doutrina. E por fim, meus irmãos, por fim, o chamado a sermos resgatadores é para que a gente não se envergonhe de ter um espírito missionário em tudo. Se não formos nós proclamando o resgate ao mundo, quem vai ser? Somos nós. O texto de Judas 1, 22 e 23, só tem um capítulo mesmo, então é só os versículos 22 e 23, diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando do fogo. Compadecei-vos de quem está em dúvida, salvai-os, arrebatando do fogo. Não tem outra forma de fazer isso, se você não vestir a roupa de bombeiro e falar: Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. Eu quero terminar o sermão, e aqui só terminar uma aplicação aqui, e aí dar a minha última ilustração. Então, meus irmãos, como é que a gente vai resgatar uns aos outros, tá?
Deixa eu ser bem objetivo. Faça cultos domésticos regulares, tá? Faça isso. Faça um favor à sua alma e à sua vida. Lute contra a letargia. Isso serve para vocês, serve para mim, serve para os presbíteros, para os diáconos, serve para todo mundo. Lute pelo tempo de culto doméstico, tá? Segunda coisa, faça orações intercessórias intencionais uns pelos outros. Uma prática boa que você pode fazer dentro de casa, eu oro por você, você ora por mim, tá? Faça isso em casa. Troca essa figurinha de oração, faça isso com os irmãos da igreja. Tem um hábito que os morávios tinham, tá? Os morávios tinham hábitos de eles iam alternando pequenos grupos de oração na igreja, tá? Então, por exemplo, às vezes você está aqui assim, essa semana nós três a gente ora uns pelos outros. Na semana que vem muda o grupo, aí eles oram uns pelos outros. E assim você vai cultivando o hábito de oração intercessória mútua uns pelos outros na vida da igreja, tá? Conversas francas sobre a cultura, não tenham medo, conversem, meus irmãos, falem, deem nome aos pecados, deem nome às ameaças, também vejam as oportunidades, as alegrias, as bênçãos, tá? Quarto, discipulado intencional. Você não precisa pedir licença para ninguém para discipular uns aos outros no temor do Senhor. Você pode abrir a Bíblia com seus irmãos e ler a Bíblia no dia da aflição. Leia a Bíblia, ore uns com os outros e por fim, tenha uma presença ativa na vida da igreja local, tá? Uma presença ativa na vida da igreja local. E eu quero terminar perguntando para vocês, quem está precisando ser resgatado que você conhece? De verdade, pensa aí, tem alguém que você conhece, que vem à sua mente e fala assim, eu conheço tal pessoa, ela está precisando ser resgatada. Eu quero deixar um dever de casa de você orar por essa pessoa essa semana. Ore por ela. Eu termino meu sermão. A gente teve, um documentário que saiu recentemente sobre o 11 de setembro e o meu YouTube pipocou esse documentário para mim e eu assisti ele. E nesse documentário, dos relatos absurdos desse documentário, o documentário é com as pessoas que sobreviveram ao 11 de setembro, seja porque elas não foram para o prédio no dia, por algum motivo, o filho estava doente em casa, era para ele ter trabalho, ficou em casa, o prédio caiu, ele não estava lá na hora que o prédio caiu. Teve gente que perdeu o voo e não estava lá em Nova York no dia. Tem várias histórias, vários relatos, muitos desses inclusive são de cristãos, o documentário inteiro é sobre isso. Mas o que mais me chamou a atenção do documentário, meus irmãos, é que nesse documentário tem um relato, e aqui eu não quero me enganar, mas parece que teve um homem que caiu do 22º andar do World Trade Center e sobreviveu, tá? Tem alguns que pularam e sobreviveram, tá? Esse não é o único, mas ele estava no 22º andar. Quando começou lá embaixo, teve uma hiperlotação nos elevadores, nas escadas lá, e ele não conseguiu, ele ficou entalado, ele falou assim, eu vou morrer aqui dentro, então eu tenho que pular, e ele pulou e sobreviveu. Aí você pensa, como que alguém sobreviveu? Novamente, eu não tenho todos os detalhes ali da história, mas aparentemente, alguém que estava lá embaixo, viu que ele estava querendo pular lá em cima, 22º andar, é alto, mas dá para você ver, viu, e essa pessoa que estava lá embaixo, que o paradeiro e a identidade dela nunca mais foram conhecidos, viu, e ele ali mobilizou todo mundo que estava ali embaixo, porque talvez ele ia pular na direção que ele estava, e eles conseguiram ali puxar um carro, esticar uma lona, fizeram um monte de coisas para tentar amortecer a queda dessa pessoa. No fim das contas, ele pulou, caiu, se lascou todo, mas sobreviveu, porque algum anjo lá embaixo notou que alguém precisava ser resgatado. Aquilo me impactou muito. Eu ia pregar esse sermão hoje, eu vejo essa história, falei, vou terminar o sermão com isso. Meus irmãos, se você está vendo alguém que está querendo pular, resgate. Se você está vendo alguém afundado em depressão, resgate. Eu não sei o que falar, o Senhor vai ser com você. Liga, digita, manda mensagem, fulano, vamos tomar um café, resgate. Pastor, eu não sei nem como começar a falar. Então ore para que o Senhor comece a agir na vida da pessoa, independente de você. Ore, interceda, peça, Senhor, resgata fulano, salva a alma dele, ou cura a alma dele, ou reanima as forças dele, porque se o Senhor Jesus Cristo não mostrou em Davi que uma pessoa pode ser reanimada no Senhor, então qualquer pessoa pode ser reanimada no Senhor. E Deus pode usar a sua vida
para isso. Não tenha medo de imitar Jesus, sabendo que Jesus é com você nessa missão que nós temos pelo mundo. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós caminhamos para o final desse culto hoje, tentando pensar em pessoas que precisam ser resgatadas, Senhor. Nós conhecemos parentes, filhos, pais, tios, primos, colegas de trabalho, pessoas do nosso condomínio, pessoas que trabalham em certos locais de trabalho com os quais a gente lida quase todos os dias. Talvez alguém com quem a gente interagiu essa semana. Às vezes a gente nem lembra o nome da pessoa em questão, mas a gente olhou e falou: Senhor, aquela pessoa precisa ser resgatada. E nós queremos fazer desta oração, Senhor, uma oração de resgate, pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Porque se o Senhor foi capaz de nos alcançar e de lançar sobre nós a capa da justiça de Cristo e de nos livrar do fogo eterno e do verme que nunca termina, então o Senhor também pode nos usar e alcançar outros para a glória de Deus Pai. Outros eleitos que ainda não estão neste aprisco, mas podem sim, Senhor, professar a fé em Cristo um dia, no momento que ouvirem a palavra que salva. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê esse coração e que o Senhor nos livre de não perceber quando o Ziclag estiver queimando, Senhor. Não nos ajuda-nos a não ficar indiferentes, mas a percebermos que há um rei maior que Davi, que já venceu, que recupera totalmente e que distribui a graça livre e abundantemente. Senhor, que seja a esperança do Deus da igreja, que nos chama a participar da missão de resgate, que nos leve a amar os nossos inimigos, dando a eles pão quando têm fome, dando a eles água quando eles têm sede. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos cantar com a nossa equipe de música esse texto baseado no Salmo 28.